mesma tese, no capítulo 4º. Entretanto, o doutor André coloca o pensamento do Eduardo Conturi sobre inexistência jurídica associando a ineficácia. E depois uma série de autores. E no final diz, eu não comungo com eles, mas não coloca a sua posição. Por que uma sentença inconstitucional não é inexistente? Pensamento do doutor André. Eu concordo com a tese, mas eu não vi um fundamento seu para divergir dos outros doutrinadores. Eu gostaria da sua posição a esse respeito neste momento. Bem, muito obrigado pelas palavras, pelos elogios, professor Jorge Amauri. A tese da inexistência da coisa julgada é advogada por parte da doutrina que defende a relativização da coisa julgada, sobretudo com base na ideia do princípio da supremacia da Constituição. Essa é uma ideia muito trabalhada, por exemplo, pelo professor Humberto Teodoro Júnior, né? Como eu disse, ele trazendo as ideias de um constitucionalista português chamado Paulo Otero, ele diz, olha, não só as leis estão sujeitas à fiscalização de sua constitucionalidade, mas as decisões judiciais também. E, portanto, é preciso que a gente tome cuidado com isso. Bem, a parte do fato de que as decisões judiciais já têm um mecanismo para controle de sua constitucionalidade, a ação rescisória, ela é um dos mecanismos. Eles advogam, portanto, sabendo disso, para tentar fugir dessa armadilha, que seria, não, a ação rescisória já controla a constitucionalidade, eles tentam ir por outro caminho, que é justamente a tese de que a sentença que albergasse uma inconstitucionalidade, por exemplo, que julgasse um caso com base numa lei posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, essas sentenças que albergassem inconstitucionalidade, elas seriam inexistentes. E aí passam a tratar daquelas teses da nulidade absoluta, inexistência, porque a partir da ideia de que a sentença seria inexistente, aquela decisão seria inexistente, o vício geraria inexistência jurídica, não haveria a formação da coisa julgada. Então eles conseguiriam sair por uma tangente e dizer, não, a gente não está relativizando nem desconstruindo a coisa julgada. A gente só está dizendo que nesse caso não pode formar a coisa julgada porque a sentença seria inexistente. Eu particularmente, eu não gosto dessa categoria de inexistência jurídica. Né? A inexistência é um dado perigoso. Como é que eu vou dizer que uma sentença que resultou de todo um processo judicial em que as partes tiveram todos os mecanismos para a afirmação de sua tese e que depois foi decidida, ela é inexistente? Simplesmente porque agora se advoga que a tese afirmada naquela decisão contraria um preceito constitucional, ainda que esse preceito constitucional venha, ainda que essa ideia de que aquela interpretação contraria um preceito constitucional seja, por exemplo, afirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho extremamente perigoso isso e, portanto, eu sou muito relutante em trabalhar com o conceito de inexistência jurídica. Por mais que uma decisão que traga um vício de inconstitucionalidade seja, a gente possa afirmar que ela tem um vício aí muito sério, um vício muito grave, é complicado tratar esse vício na categoria de inexistência jurídica e afirmar, portanto, que ela não pode produzir efeitos nenhum. Muitas vezes as partes já se orientaram, já atuaram conforme aquela decisão, e nós vamos dizer que tudo aquilo ali não valia nada, aquela decisão não pode gerar efeitos nenhum, simplesmente porque ela tem um vício tão grave que geraria a tal da inexistência jurídica. Então, professor, a minha relutância mesmo é propriamente em trabalhar até com esse conceito de inexistência jurídica. Né? E nesse ponto até, eu estava, o doutor mencionar na minha apresentação inicial, recentemente o ministro Celso de Mello, no recurso extraordinário 594-350, deu uma decisão muito interessante em respeito à coisa julgada e rechaçando, portanto, a tese da relativização. Ele diz que mesmo nos casos em que o Supremo Tribunal Federal, em controle abstrato, reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei, essa decisão não pode ser usada para
violar uma coisa julgada já formada. Ele deixa isso muito claro, né? Então, eu prefiro trabalhar com essa ideia. Por mais que a inconstitucionalidade seja um vício grave, eu tenho uma relutância muito grande em aceitar a tese da inexistência jurídica e de que, portanto, essa inexistência geraria a ausência de qualquer efeito. Professor Alexandre. Fala-se que a coisa julgada e a segurança jurídica teria que ser afastada em razão de um princípio maior, que seria o princípio da constitucionalidade ou da declaração, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade de determinado ato normativo ou de uma interpretação conferida em caráter já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. A pergunta, então, partindo desse conceito, dessa dicotomia, desse conflito entre justiça, atribuindo aí ao valor justiça, como justa aquela interpretação constitucional fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos estender a relativização não só para a coisa julgada, mas também para outros institutos que são derivados do princípio da segurança jurídica, por exemplo, na seara tributária, que é tão cara a prescrição, muitas vezes, em favor do contribuinte, determinado crédito tributário, determinado tributo que é declarado constitucional, cuja cobrança é declarada constitucional, ainda que os créditos estejam prescritos, o direito do fisco esteja prescrito, vamos incidir, afastar a prescrição para fazer valer também a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal. E um segundo questionamento que gostaria de problematizar, e havendo uma alteração substancial na composição do Supremo, e não é algo impossível de acontecer, tivemos aí no governo Lula, com a nomeação de vários novos ministros para o Supremo Tribunal Federal, havendo uma oscilação da jurisprudência. Como ficam as coisas julgadas, relativizadas, com base na jurisprudência então vigente? Professor André Luiz, vou pedir licença só um instantinho para que no caso, esses dois questionamentos sejam respondidos daqui um pouquinho depois do intervalo, ok? Bem, agora nós vamos a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o programa Academia. Até já! Coisa julgada e sua função de estabilização das relações jurídico-processuais. Este é o tema do Academia, mas agora vamos às informações de João Paulo Orsini Martinelli, mestre e doutor em Direito Penal. Ele fala sobre as dificuldades da carreira acadêmica. Justamente a falta de incentivo que nós temos no país, porque um pesquisador na área jurídica não pode se dedicar exclusivamente à pesquisa. Geralmente ele tem que seguir uma outra carreira e isso acaba retirando um tempo que poderia ser utilizado para realizar uma pesquisa mais elaborada. E também, em muitos casos, a falta de material de pesquisa que leva o pesquisador a ir embora do Brasil para buscar material e trazer para a sua pesquisa ser realizada aqui. A importância de se realizar o mestrado e o doutorado é compreender o fenômeno jurídico e não sermos apenas espectadores do que se acontece, sem poder criticar. Porque na graduação, geralmente, nós aprendemos como é o sistema jurídico e no mestrado e no doutorado a gente acaba entendendo a essência e tendo fundamento para criticar, para argumentar e, quem sabe, até transformar o que já está pré-constituído. Bem, de volta ao debate no Academia, vou passar a palavra mais uma vez ao professor Alexandre Lindoso, para que ele refaça então a pergunta que nós ficamos aí, o professor André Luiz ficou devendo a resposta lá no segundo bloco. Vamos lá. Então, André Luiz, refazendo aí a pergunta, voltando à questão da dicotomia justiça e segurança jurídica, né, como conflitos, né, conflito entre esses dois valores albergados pela Constituição. Tomamos como justa a interpretação constitucional conferida pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos estender a relativização não só à coisa julgada, mas também a outros institutos derivados do princípio da segurança jurídica, como, por exemplo, na seara tributária, a prescrição em favor do contribuinte vai ser afastada no caso de um tributo, a cobrança de um tributo ser declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E um outro aspecto, a variação da jurisprudência. Como fica a coisa julgada, relativizada na vigência de uma jurisprudência que, em razão, por exemplo, de uma alteração de composição da Corte Suprema,
oscilou e evoluiu em sentido contrário à que era então estabelecida. Pois é, assim como eu sou refratário à ideia de relativização da coisa julgada, eu também sou necessariamente refratário à ideia de relativização de qualquer outro instituto que tenha como base a segurança jurídica. Seria também extremamente temerário rever outros institutos que albergam o princípio da segurança jurídica com base na ideia de justiça ou ideias correlatas. E um caso desses é a prescrição. A prescrição também é um fenômeno que vem, de certa forma, para estabilizar, né? Então, se você permite, portanto, que toda hora fique... Ah, não, mas está prescrito. Ah, não, mas aquela prescrição foi determinada por uma lei que era injusta ou que era errada, então não está mais prescrito, podemos revisitar esse tema e tal. Quer dizer, nós chegaremos a uma situação de insegurança jurídica que, em última análise, eu me permito dizer que é uma noção, uma ideia, um cenário naturalmente injusto, né? Qualquer cenário que não traga segurança jurídica e previsibilidade para que as pessoas possam se programar, porque a ideia de segurança também tem nela uma ideia de previsibilidade, né? O cidadão ele precisa ter segurança no sentido de previsibilidade para poder ter sua atuação. Então, como é que pode você estar dizendo uma hora uma coisa, outra hora outra, e ignorando os mecanismos que existem para a estabilização dessas situações? Você gera uma situação de insegurança enorme, sobretudo nesse sentido da imprevisibilidade. Isso seria o caos. No caso da mudança de interpretação, perfeito, professor Alexandre. É exatamente isso. É como eu disse numa das últimas respostas. Imagine então que você relativizou a coisa julgada, porque houve uma mudança de entendimento, aí depois volta ao entendimento. E a gente sabe que isso às vezes acontece. O senhor muito bem colocou, a mudança às vezes de composição de tribunal, ela ocorre, e isso faz com que o tribunal revise entendimentos que eram consolidados. Agora mesmo a gente sabe, o Supremo Tribunal passou por uma mudança muito grande na sua composição e temas que antes eram absolutamente consolidados estão sendo revistos. Eu cito o exemplo agora da questão da prisão do depositário infiel. O Supremo tinha uma posição consolidada sobre o recebimento, a recepção dos tratados internacionais sobre direitos humanos, né? Salvo engano, um voto do ministro Moreira Alves, e hoje o Supremo Tribunal Federal revisou esse posicionamento, entendendo que mudando sua ideia de como são recepcionados esses tratados e que status ele recebe na nossa legislação, no nosso ordenamento jurídico, melhor dizendo, e, portanto, hoje não permite mais a prisão do depositário infiel. Imagina o problema que você teria. Imagina as pessoas, portanto, que foram presas antigamente num contrato de alienação fiduciária em garantia, naquele caso, e hoje vem dizer, está vendo, o Supremo agora diz que a prisão é inconstitucional, então, portanto, eu vou requerer indenização, porque... É muito perigoso. A gente sabe que os tribunais estão sujeitos à alteração de jurisprudência. A alteração de jurisprudência é uma realidade. Então, se a cada nova alteração jurisprudencial, ainda que seja do Supremo Tribunal Federal, que a gente sabe que é o tribunal que controla a constitucionalidade, que fiscaliza a constitucionalidade das leis, ainda que sejam decisões do Supremo Tribunal Federal, que eventualmente declara a inconstitucionalidade de uma lei, se a gente começar a permitir que oscilações jurisprudenciais permitam a revisão da coisa julgada ou de outros institutos que albergam o princípio da segurança jurídica, a gente vai chegar numa situação extremamente perigosa. Eu acho que esse é um dado que muitos defensores da relativização da coisa julgada, eles não atentam, para o qual eles não atentam. E isso é que é o mais temerário para mim, a situação de insegurança jurídica que pode gerar. Você acredita, então, que mesmo nessas hipóteses de alternância, de composição de corte, então seria um fato negativo essa flexibilização? Sim, sem dúvida alguma. A coisa julgada, ela deve estar imune, inclusive, a isso.
inclusive a eventuais novos posicionamentos do tribunal, mesmo que seja um posicionamento do Supremo Tribunal Federal em controle abstrato de constitucionalidade. Por isso eu aplaudo de forma entusiasmada a decisão que eu mencionei do ministro Celso de Mello no recurso extraordinário 594-350, recente, em que ele destaca a soberania da coisa julgada, mesmo contra a decisão posterior do Supremo Tribunal Federal em controle abstrato. É uma decisão, portanto, que merece aplauso, na minha opinião.